para te acalmar, não temos intenção nenhuma de ficar falando do sofrimento de Jó. Não, não é isso não. Nós vamos tirar lições práticas, diárias aqui para o nosso convívio diário, com alguns textos, não é? De Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Muito bem. Versículos 10 e 11. E versículo 21. 10, 11 e 21. Nós vamos falar sobre uma teologia. Nós vamos falar sobre a teologia da prosperidade, com base no texto, aleluia, de Jó. E nós vamos falar de outras teologias, de outros aspectos, a partir de Jó. Desde já você está convidado, eu não tenho dúvida, vai ser uma viagem interessante. Vai ser uma viagem interessante. Hoje mesmo eu já quis misturar as coisas, porque vieram outras coisas da parte do Senhor. E a minha oração é dizendo, calma. Na outra terça, né, a gente estuda. Está escrito assim, vamos lá, 10 e 11, né? Palavra de Satanás. Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. 21. E disse, palavra de Jó. Uma pausa aqui, olha aqui. Tem que ter muito cuidado para ler o livro de Jó. Ora é Deus falando. Ora são frases lindas, estimulantes, palavras de efeito terríveis, mas é o amigo de Jó perturbado, falando. Ora é Satanás falando. Ora é Jó também adoecido, delirando. Tem hora que ele diz, delirei. E ora é Deus falando. Então, nós falamos aqui de 2 versículos 10 e 11, que é a palavra de Satanás. E estamos falando do versículo 21, que é a palavra de Jó. Ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Podem tomar os seus assentos. Espírito Santo, eu lhe agradeço por mais esta riquíssima oportunidade. Entrego ao Senhor a minha mente, a minha boca, o meu coração, para o Senhor fazer o que lhe apraz. Lhe peço perdão pelas minhas falhas e que, ó Deus, a mensagem possa ter o espaço devido nesta noite e que o mensageiro possa ser, ó Deus, diminuído ao máximo para não atrapalhar a mensagem. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quando nós estamos a estudar alguns assuntos de cunho religioso, entenda, cunho religioso não quer dizer necessariamente de cunho cristão. Amém? Amém? Aí nós vamos encontrar fundamentos, origem e tal, a partir de quando, enfim, a teologia da prosperidade alcançou, né,
um espaço. Um espaço. Eu estou aqui, irmãos, inspirado para falar neste mês sobre o livro de Jó, porque indo para o Maranhão, eu tive a honra, o privilégio de ter pastor Amarildo e o pastor Divino Bispo, os dois discutindo alguns assuntos, irmão, sobre esse livro. E eu falei, meu Deus do céu, como é que esses homens sabem tanto, né? E eu acabei pegando algumas coisas assim, e despertou também para ver outras, e eu vou compartilhar tudo com os irmãos. Alguém me disse, como é que é a inspiração para pregar, para ensinar, né? Irmãos, às vezes é conversando com alguém, algum de vocês, alguém fala alguma coisa. Muitas vezes aqui, depois da cantina, a gente fica até mais tarde, alguém, e o Espírito Santo fala, bem aí, ó, próxima temática. É porque Deus, Ele quer esse entrosamento entre nós. Aí o irmão que falou sem nem se dar conta, aí eu começo a ensinar aqui na terça, ele olha aí para mim e começa a sorrir, tipo assim, estou lembrando como é que começou isso. Vai ficar claro, irmão, como Deus usa todos, né? É porque muitos ficam pensando que é aquele sobrenatural, né? O pastor está ali, aí um anjo desce, aí tem aquele vento, tem aquela coisa, tem aquele... E não é bem assim. A maior comunicação de Deus com o homem são pelas leis naturais. E se nós fôssemos atentos e vigilantes às leis naturais, ao cotidiano, precisava pouco de anjo descer. Agora entenda, pense comigo, irmão Alex, presbítero Alex, se eu não sou atento, se eu não consigo captar as informações divinas pelas leis naturais, que se repetem dia após dia, como poderia eu querer compreender as coisas a partir daquilo que vem puramente espiritual, que vem de vez em quando, que não tem forma própria, né? Dia a dia, passo a passo, cada pessoa que lida com você, cada situação, se prestarmos atenção, há uma comunicação divina em tudo. Há uma comunicação divina. Pense nisso comigo. Se eu tenho dificuldade de compreender Deus pela condução das leis naturais, como poderei eu compreender pelo que é sobrenatural? Jesus falou para os discípulos, vocês sabem, ó, não vem chuva sem sinal. Aqui eu estou parafraseando, né? Vocês sabem quando vai chover, as nuvens ficam mais densas, vem trovões e tal. Mas quantos de nós molhamos, tomamos chuva, e ela não chega sem avisar? Tem tempo próprio para chover. Mas quantos de nós temos nossas roupas molhadas no varal? Aí o Espírito Santo nos questiona, como é que eu lido no sobrenatural com vocês, se no natural, que é repetitivo, todo dia 8 horas acontece o mesmo fenômeno com o sol, 18 horas o mesmo fenômeno, e vocês ainda não aprenderam. Imagine se eu introduzir um aspecto sobrenatural na sua caminhada, como vai ser isso? Ouvindo os nossos pastores, falou pouquinho, mas foi suficiente para fazer brotar uma série de coisas no meu coração, e nós vamos compartilhar isso aqui. Então, a teologia da prosperidade, em resumo, o que nós atribuímos ao apóstolo tal, ao profeta tal, ao irmão da igreja tal, a quem teve a visão tal, na verdade, esse é um debate antigo. Essa concepção equivocada do tipo de Deus se relacionar conosco, ela é antiga. Qual é a base dessa teologia? É que se eu
me relacionar bem com Deus, atender os seus preceitos, Ele me visita com bens materiais. Por outro lado, se eu não tenho bens materiais, ou se tinha e eles foram embora, é porque na caminhada eu perdi a conexão com Deus. E isso era muito comum nos dias de Jó. Eu estou querendo dizer isso porque às vezes parece, eu mesmo fico vendo, eu mesmo já falei isso. Não, hoje o que se prega é teologia da prosperidade, hoje o que está no auge é a teologia da prosperidade, hoje o que se fala só... Não, irmão, dos dias de Jó. Acredita-se que é uma das histórias mais remotas da palavra de Deus. Não tem autor definido, tá? É um livro poético, uma poesia marcada, né, pela dor e a superação da dor. Mas sabe-se que é história antiga. E lá já havia implantado essa forma de... Isso aqui tem alguma conexão, ou uma conexão plena com o culto de domingo passado. Já havia essa ideia de que ter coisas, ter saúde e família próspera, na concepção humana, era sinônimo de aliança com Deus. Por outro lado, e no livro de Jó isso vai estar muito claro, doença, luto e perda, ou perca, né? Nesse caso perca, de coisas, perdas de coisa, aqui é perdas de coisa, é sinal de desconexão, quebra de aliança com Deus. E isso era tão comum, aí é que eu quero que vocês comecem a... que o próprio Satanás já estava convencido disso. Era tão reiterado, era tão tranquilo isso, que até Satanás já estava convencido disso. Ao ponto de que, quando ele trata com Deus acerca de Jó, ele diz o seguinte: Jó é um homem alicerçado na teologia da prosperidade. O negócio dele com o Senhor é por causa do resultado prático do relacionamento. Que resultado prático é esse? Aí é onde está o equívoco. Aí Satanás diz: aquilo que é comum entre nós, aquilo que é comum entre o Senhor e seus filhos. Os que têm aliança com o Senhor rega de bens. O Senhor rega de bens. E aí, inaugura-se um desafio, não é? Inaugura-se um desafio. Mas antes de avançar nesse desafio, qual é a relação da minha, da sua, da nossa caminhada com Deus com a nossa saúde? Saúde física, mental. Qual é a relação minha, sua, com Deus, no que se refere às coisas? Imagine Satanás num outro debate com Deus e referindo-se a um de nós, dizendo: ele ainda está lá, vamos usar, Gisele ainda está lá, por causa que está com saúde. E Deus, que sonda corações, ter que falar acerca dessa afirmação de Satanás, podendo dizer: é isso mesmo? Ou ele poderá dizer: não tem nada a ver. Porque nós nos apegamos à história de Jó,
muito pelo seu sofrimento. Mas o que mais nós temos que pegar da história de Jó é a possibilidade, é o fato de o próprio Deus testemunhar acerca da motivação que Jó tinha para ser servo do Deus Altíssimo. O que tem que se destacar na história de Jó é que o Deus, assim como foi Deus testemunhando de Paulo, de Jeremias, testemunhando acerca de João Batista, Jó entra no mesmo rol de que o próprio Deus fala sem precisar comunicar com Jó, sem precisar combinar antes. Deus fala com segurança, dizendo: não, ele é próspero sim, mas a relação dele comigo não tem conexão com essa prosperidade. A família dele é saudável sim, porque Satanás falou uma verdade aqui, né? Ele é o pai mas ele fala em verdade dentro de um contexto duvidoso. Ele disse: mulher, se você comer, você não morre. Verdade ou mentira? Se você comer o fruto, você não morre. Verdade ou mentira? Verdade, irmão. Ela morreu? Ela comeu? Sim. Morreu? Não. Olha essa lição. O que é chamado na Bíblia de mentira não é só uma notícia falsa. Se for uma verdade com artimanha, se for uma verdade para ludibriar, se for uma verdade de forma capciosa, está equiparado à mentira. Porque tem pessoas que criam mal e dizem: mas eu falei a verdade. Mas se a verdade foi dita pela pessoa errada, ela está no mesmo patamar da mentira. Se a verdade foi dita na hora errada, está no mesmo patamar da mentira. Quem compreende isso diz amém. A verdade dita pela pessoa errada, uma época, uns irmãos fizeram uma reunião aqui comigo. Às vezes, irmão, sai um pouquinho aqui, mas é só para sedimentar um ponto que chegou importante. Qual era a reunião, pastor Geselso? Nós, obreiros que reuniram comigo, nós queremos aqui fazer algo e precisamos que o senhor esteja encabeçando esse negócio. O que foi? Houve uma repercussão midiática contra um pastor do nosso campo. Houve uma movimentação de um segmento social que de alguma forma desmoralizou, ofendeu um pastor companheiro nosso. Então os irmãos, muito cheios de boas intenções aqui, os obreiros, fez uma extraordinária comigo, para quê? Para me mostrar a minuta de uma nota de repúdio, para que nós pudéssemos postar isso na defesa do nosso irmão. Pensa num negócio bom, olha que visão, né? Olha que visão, olha que amor, olha que companheirismo. Alguém está sendo humilhado, escrachado, e alguém chega lá e diz: ei, eu estou com ele, estou contigo, você não está só. Aí eu elogiei a iniciativa deles, eu só disse o seguinte: esse aí é um trabalho em que a instituição Igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, tem que comparecer. A ideia está certa, o momento é oportuno, só que o irmão Giselso não fala pela nação madureira no Tocantins. Tem alguém que fala, não é, irmão? Quando eu vou colocar num jornal de alcance todo o estado, né? Então a ofensa repercutiu a nível de estado, jornais e tal. Olha que coisa bonita que alguém fala, que iniciativa maravilhosa do irmão Giselso, junto com a AD Arce 22. Olha que verdade posta na hora certíssima e de forma coerente, só que feita pela pessoa incompetente. Feita por aquele que não foi chamado para falar em nome da igreja em rede estadual. Algo muito bom,
mas no mundo espiritual, no mesmo quilate da mentira. Porque estava tudo certo, mas foi dito pela pessoa errada. Tem muitas pessoas que ele fazem muito mal e ele diz, mas o que eu falei foi verdade. E eu tenho prova. Mas você não foi chamado para falar isso. Tem a mesma força da mentira. O que Satanás fala aqui é verdade. A família, olha, a família dele está bem, o rebanho dele está aumentando e ele está próspero. Verdade. Mas no meio estava dizendo, essa é a razão que ele te serve. Bem aí. Ele disse para Jesus, está escrito que o Senhor pode transformar uma pedra em pão. Verdade ou mentira? Mas onde é que estava o ponto capcioso dessa verdade? Satanás dando um comando para Jesus. E Jesus não pode ser comandado por ninguém. Se Jesus se submete, quem era o Senhor na relação? É quem é comandado ou quem comanda? Jesus não disse, mentiroso, essa palavra não existe. Ele foi por outro caminho, dizendo, não só de pão viverá o homem. Ou seja, eu não me submeto a seu comando. Eu que sou Senhor nessa relação. Então chega uma verdade, mas uma verdade, irmão, que foi testificada por Deus, dizendo, não, você está equivocado. Jó me ama. É isso que nós temos que pensar aqui hoje. Eu vejo uma relação muito forte de Jó. Alguém vai dizer assim, não tem nada a ver. Eu vejo a relação de Jó muito parecida, repetida. A essência de Jó repetida na vida de Maria. É uma Maria também que tinha muitas coisas e um plano nobríssimo. Mas quando a relação entre ela e Deus é testada, ela deixa muito claro que tudo que ela tinha, que era um desposório, que era o tudo que ela tinha, ela disse, eu abro mão desse tudo, porque a minha relação com o Senhor, Jesus, com o Senhor, meu Pai, com o Senhor, meu Senhor, está muito além de tudo aquilo que eu posso receber da tua parte. Maria abre mão de tudo para viver o quê? Aquilo que é a vontade do Senhor. Jó, quando foi apertado, quando o negócio tomou uma forma bem apertada, para honrar a Deus, ele foi buscar algo que nós não damos atenção. O escape de Jó está relacionado com uma verdade, com um fato inquestionável, mas pela razão de eu e você não termos uma lembrança visual da cena, eu finjo que ela não existe. Ao escape de Jó, que tem que ser o escape de todo ser humano. O escape de Jó estava num fato, um fenômeno, que todo ser humano passa por ele, mas pela razão de o ser humano não ter uma imagem visual da cena, finge que esse fato não ocorreu. Me pergunto o que é. O que é, pastor? O nascimento. A minha relação com este mundo, a minha relação com esta caminhada de peregrino aqui, a minha relação com essa morada provisória, ela é cabalmente definida no ato de nascer. Não é algo que Deus deixa para depois. Ele estabelece plenamente qual é a minha condição, qual é o compromisso dele comigo no meu nascimento.
Nada é por acaso. Não tem nada que não tenha um ensino maior. E eu estou falando de leis naturais. Eu comecei falando isso. O maior ensinamento sobre prosperidade, sobre coisas, o maior ensinamento sobre coisas está estampado de forma cristalina num ato natural que marca a vida de todos os seres humanos, do mendigo ao rei. Pode ser diferente o local de nascimento, pode ser diferente o procedimento que né, cesárea, enfim, parto normal, cercada em manjedoura, em suítes, maternidades com suítes. Pode ser diferente as pessoas que assistem, o nível social das pessoas que se fazem presente no ato de nascer. Mas tem algo que é comum a todos os seres humanos: nasce nu. A maior lição que você... nós estamos igual, né? Camisa, né? Muito bem. Daqui a pouco, dá uma rapada aí também. Faz isso não, viu? É horrível. A maior lição sobre prosperidade, sobre coisas, ela é estampada, ela é desenhada, ela é escrita, ela é entabulada no primeiro contato nosso com a morada provisória. Nascemos nus. Nascemos desprovidos de qualquer coisa. É comum você chegar no dia seguinte para visitar o recém-nascido, tem uma pulseirinha, né? Tem uma roupinha top, né? Perfume é o que tem ali, aquele cheirinho do John, do shampoozinho lá sem sal, né? Gostoso daquele cheirinho, né? O ambiente, aí está ali todo equipado. Se for menininha, já tem alguma coisa, nós evangélicos, né? Já tem alguma coisinha rosa, pode não ter cabelo, né? Mas já tem um enfeitezinho na cabeça, tal. Mas, ei, tudo aquilo ali foi pós-nascimento. Tudo aquilo ali foi depois que nasceu. Mas o nascimento traz a lição, traz o escape. O nascimento, ele traz a definição, como que tem que ser a minha relação com Deus. Quando o negócio apertou, eu não vou falar hoje sobre o sofrimento de Jó. Eu só vou dizer que restava ele e a mulher. Ele recorreu ao princípio das coisas. E agora, já não podendo admitir nem roupa no seu corpo, por causa das feridas, ele falou para a mulher dele: aí é para minha conta. Falou ali, né? Na sua oração, vamos dizer, na sua oração, aqui está dizendo que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça. Isso aqui fala de humilhação, tá? Isso aqui era a forma do judeu, de mendigo ao rei, era a forma de se humilhar. Era rasgar a roupa, vestir um saco, viu? Vestir um saco. Rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. Fez um culto. Fez um culto. Quando acabou tudo, todas as coisas, pessoas, filhos, ele adora, ele presta um culto. E aí, no seu culto, ele prega uma mensagem. E a mensagem pregada naquele culto, sabe qual foi? Boca no pó, trajado pela humilhação. Ele disse: essa imagem, irmão, embora eu não vi, mas ela existe. Embora você não viu, o Espírito Santo, se não era hoje, o Espírito Santo ativa ela na minha e na sua memória.
Jó é reportado lá para o começo de tudo. E aí ele faz uma pregação. Ele prega dizendo assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem que ele pregou no culto. Tem o hino: restitua-me, restitua-me. Irmãos, quando eu falo do hino, eu vou fazer um esclarecimento aqui. Música é música. É uma poesia cantada. Aí os pregadores ficam batendo, porque o sujeito e o predicado não ficou. Na poesia admite-se. Às vezes poderia ser uma palavra mais forte, mas para as coisas para rimar, busca-se um sinônimo que parece ser mais fraco. Então, irmãos, ali é coisa feita por pessoas que são, que têm a arte, né? São artistas. Aí, às vezes, nós ficamos batendo, mas disse ti, mas disse você, mas disse o Senhor. Não é isso que isso aqui, irmãos, não é isso que eu estou falando, não. Toda música dá para você tirar, assim, uma essência. Estou falando, né, daquilo que é feito com o propósito de adorar a Deus. Cada um de nós. Mas nós não podemos, para eu criticar música, primeiro eu tenho que estudar música. Porque é fácil dizer assim, a cantora fala a ti, referindo a Jesus. Conversa com ela sobre essa música, ou então senta, pega ela escrita e senta com alguém que entende de música e vai ficar claro para você que não caberia outra palavra ali. Por que não está Senhor? Não, irmão, é porque ele é música. Não vai poder colocar todas as... É porque é diferente eu escrever aqui uma carta. Outra coisa é eu escrever uma melodia, que quando ela for cantada, ela tem que transmitir algo muito além do que uma carta. Ela tem que ter sintonia com notas musicais. A última palavra da frase tem que ter uma sintonia com uma nota, com alguma coisa. Eu não entendo nada. Eu só estou dizendo que é assunto complexo demais para a gente, muitas das vezes, ficar... Está no rumo isso, irmão? Não? Eu não posso colocar a palavra lá porque ela quebra lá o ritmo. Aí eu tenho que ir no dicionário e achar alguma coisa que talvez não é muito usual para um crente. Mas é aquilo que vai servir para ali. Resultado, nós ficamos: restitua-me, restitua-me. Eu quero de volta. Sabe o que eu tenho, irmãos? A nudez. Sabe o que eu tenho de original? Eu já falei isso aqui uma vez. Sabe qual é meu patrimônio original? Aquilo que ninguém pode discutir, ninguém pode tomar de mim? A nudez. Qualquer outra coisa que chegou, Jó conhecia. Jó disse: o Senhor deu. Quer dizer, eu vim sem nada, tudo que agregou na minha vida foi o Senhor que deu. E se é o Senhor que deu, o Senhor pode a qualquer hora tomar. O Senhor não me deve nada. Pensar assim, irmãos, muda toda a forma de caminhar com Deus. Aí a gente começa a dizer: Satanás tomou meu emprego. Satanás tomou meu emprego. Jó disse: quem foi que me deu? Quem foi que tomou? Se quem dá todas as coisas para o homem é Deus, como que Satanás pode tirar algo de mim? Acontece duas coisas. Ou Deus, para ficar sem algo, existe duas formas para eu ficar sem algo. Para eu perder algo. Para eu perder não, para desconectar algo, coisas, pessoas de mim. Só existem duas formas. Ou Deus tira para si, porque é dele, ou eu posso fazer isso, Eu não quero.
muitas coisas que nós atribuímos a Satanás, foi nós que fizemos isso, ó. De olho em outras coisas, pega isso aqui, joga fora querendo outra coisa. E aí depois nem outra coisa. Aí eu tinha, mas o Satanás tomou. Não, irmão. Alguém só pode tomar aquilo que tem algum vínculo de direito sobre aquilo. Como Satanás não tem nada, ele não pode doar nada. E se ele não pode doar nada, ele também não pode tirar nada. Por isso que é importante nós analisarmos. Saiu alguma coisa da minha vida, Senhor que tirou, ou fui eu que joguei fora? Duas possibilidades apenas. Quer falar? Aí? Não? É porque fica uma senhora nesse cantinho ali, né, irmão? Que ela passa o microfone aqui, né? Hoje ela não veio, né? Hoje ela não veio, né? Jó compreendia duas coisas importantes. Primeiro, eu tenho a imagem do meu nascimento. E eu sei como que eu comecei a jornada. O meu parâmetro não pode ser o meio e o fim, não, não. O meu parâmetro, para eu questionar coisas com Deus, está lá no princípio das coisas. E o princípio é de nudez. É de nada com relação a coisas. Veio sem esposa, veio sem esposo, veio sem filho, veio sem filha, veio sem casa, veio sem emprego, veio sem dinheiro. Meu relacionamento com Deus começa assim. E embora essas coisas podem ser agregadas na minha vida, eu tenho que manter sempre em mente, o meu relacionamento com Deus iniciou sem coisas. Se voltar para esse ponto, não tem nada de errado. Não tem nada de novo. Porque às vezes, irmão, nós mesmos começamos a nos desfalecer em dizer, por que não acontece isso comigo? Aí eu estou autenticando a palavra de Satanás. Quando eu digo o seguinte, por que não acontece isso comigo? Eu estou dizendo, a minha condição para te servir, Senhor, já estou há tanto tempo e não aconteceu isso com relação às coisas na minha vida. Eu estou há tanto tempo e não aconteceu isso com relação às pessoas na minha vida. Eu estou há tanto tempo te servindo e aí Deus está dizendo, mas onde é que entra isso? Não, mas Deuteronômio 28 diz o seguinte, que eu serei cabeça e não serei cauda. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço muitas pessoas que efetivamente não é cauda de outra pessoa, porque tem muito dinheiro. Eu conheço muitos. Muitas coisas, muitas propriedades. Eles não, de fato, não são caudas de outras pessoas. Mas pior do que isso. Porque se eu, né? Pior do que isso. Eles são caudas das próprias coisas. Esse cauda aqui é querer, vamos colocar isso numa linguagem mais clara, é ser escravo. Te colocarei para ser senhor e não escravo. Essa é a melhor tradução ali. Você vai ser senhor, cabeça. Você vai conduzir, não será conduzido. Aí eu conheço muitas pessoas que não é conduzido por ninguém. E não tem, eu acho que não tem nada de errado ser conduzido por pessoas que estão sob nossa liderança e tal. Agora eu acho muito deprimente ser conduzido por coisas. Tem uma humilhação maior do que ser conduzido por coisas. O dinheiro guiar a minha vida, o dinheiro conduzir a minha vida. Eu quero fazer isso, mas por causa do meu dinheiro eu não posso. Eu tenho essa necessidade, mas por causa do meu dinheiro eu não posso. Aí a Bíblia diz, eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Eu vou te colocar como senhor e não como escravo. E aí eu digo o seguinte, então eu tenho que ter muitas coisas. Aí tendo muitas coisas, eu passo a ser escravo das coisas. E estou dizendo que eu estou vivendo a palavra de Deus. Tudo que eu não estou vivendo é a palavra de Deus. Por outro lado, é perfeitamente possível, e eu também conheço muitas pessoas, que vivem contentamento pleno, comendo, vestindo de forma modesta, dormindo o sono do justo, e com a mente voltada para o céu,
dia e noite. Mas não é muito fácil viver isso. Porque não só Satanás questiona isso hoje. A própria Irmandade questiona muito isso hoje. Como é que pode ele ser crente? Olharam para Jesus e disseram o seguinte: como é que pode ter poder e não vencer 2 preguinhos nas mãos? Diz que meneavam a cabeça. Quantas pessoas que nós olhamos e pela forma modesta de viver, a gente olha sem perceber. Tadinho, coitado. E esse que eu chamo e vejo como coitado, tem paz de sobra para ele, para mim e para todo mundo que chegar por perto. Não tem uma relação, irmãos. Deus não nos formou para nos apegarmos aqui. Deus não nos criou para fincar raízes aqui. Pelo contrário, ele diz o seguinte: acumule tesouros lá na casa definitiva. É muito comum a pessoa, quando inicia a caminhada dele marital, ali, casamento, enfim, conjugal, melhor dizer, né? Vamos firmar isso aqui. Conjugal. Aí ele está naquela fase ainda de mora aqui, mora ali, aí normalmente o casal combina assim: nós não vamos nem comprar móveis muito, assim, com a qualidade melhor. Por quê? Por quê, irmão? Porque enquanto eu estou em casas não definitivas, o que vai acontecer com essas coisas? Vai quebrar tudo, né? Cada mudança, falta um parafuso, alguma coisa já não... Aí Jesus dizia: ei, foca em comprar uma mobília de valor para a casa definitiva. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, irmão, é que se faltar coisas, não deixe faltar Deus. Se faltar coisas, se faltar saúde, se chegar ao luto, não deixe faltar a presença. Não relacione Deus com isso. E a saída é estar viva essa imagem que eu não vi, que é do meu nascimento. Pegar um pouquinho do sobrenatural para eu fazer uma viagem lá naquele processo natural, naquele fenômeno que foi o meu nascimento, assistido por uma parteira, mãe Joaninha, né, irmã Erli? Eu tenho que ir lá naquela cena e não desprezar isso mais, não desconectar mais disso. Por quê? Porque aí acabou, não tem como mais a minha alma se abater quando as coisas distanciarem de mim. Quando nós morremos, leva a nossa medida para a funerária. Porque não se perde nada no processo de velório. Não pode se perder nada. E aí eu não posso colocar um caixão com 10 centímetros de madeira a mais. Tem que ir minha medida lá. Sabe por quê? Porque é coisa que os antigos sabem. Não vai nada conosco. As coisas não têm fidelidade, não têm lealdade. Quando nós adoecemos, sabe qual é a primeira coisa que acontece? As coisas já vão sendo migradas. Quem se agarrar, Paulo fala assim: Timóteo, avisa para todo mundo lá na igreja, não depositar a sua confiança na incerteza da riqueza. Paulo estava dizendo: não deixa ninguém confiar na riqueza, porque ela não acompanha no caixão. Ela não acompanha. E hoje, irmãos, a maioria das tristezas congregacionais estão afetas à falta de coisas, à falta da pessoa, à falta das pessoas, à falta de algo.
Então nunca foi Deus o bastante na minha vida. Isso revela que Deus nunca foi o bastante na minha vida. E Deus, ele só se relaciona com o ser humano em uma condição: ou eu sou o bastante, ou eu não estou nesse negócio. Ou eu te preencho de ponta a ponta, ou não sou eu que estou aí. Olha o tanto que isso é. A mulher de Jó fraquejou, e eu não gosto que fale mal dela. Porque é bom falar de alguém que gerou, e dentro de um processo que não é natural, ter que velar todos os filhos de uma só vez. Enquanto o marido, o pai, já nem tem condição de velar, porque um leproso tem que ficar distante. Pessoal, eu vou estar sempre trazendo alguma informação de medicina, viu, irmãos? O Silas estava me ensinando que quando a lepra chega no ponto, a hanseníase hoje, né? De perder a sensibilidade. Achei isso fantástico. E bem no momento que eu pensava desse assunto, quando nós conversamos aqui, ele disse o seguinte: pai, a hanseníase, quando chega o ponto de perder a sensibilidade, arrancar pedaços, cair tecido, tem no mínimo 4 anos. Quem pegou diz amém. Porque a gente lê aqui, aí Jó adoeceu e tal, aí ficou leproso e depois sarou, e tal, e a mulher gerou mais filhos. Não é bom ler esse negocinho? Esse processo foi na vida de Jó. Esse contado aqui rapidamente, irmão. Não é um homem que fica de luto, um dia, no outro dia, nascem outros filhos, e os filhos vêm e resolvem, preenchem a falta dos que foram. Não. Só a notícia que nós temos científica pela doença, a gravidade que chegou à doença, foi mais de 4 anos o processo de provação. Eu comecei a pensar, foi uma faculdade, né? O negócio com Deus é o tempo da faculdade. Por isso que eu não gosto que falo dela, porque mãe é mãe. E velar todos os filhos de uma só vez não é brincadeira, não. Mas ela não deu conta de, né? Naturalmente, né? É natural. Não deu, no momento ela não deu conta. Mas ele estava muito seguro do quê? O Senhor não me deve nada. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Para fechar, o Senhor está dizendo então que eu não posso ter coisas e nem ter pessoas comigo. Não. Eu estou dizendo apenas que, segundo a palavra de Deus, tudo isso é importante. Mas a falta dessas coisas e de pessoas não pode afetar, e não tem outra palavra, não pode afetar a minha conexão com Deus. Eu estou dizendo que não deve trabalhar, que não deve juntar coisas, se puder, junta, mas elas são incertas na sua vida. Todo dia você tem que olhar para elas e falar assim: vocês são incertas. Você não vai me dar uma rasteira, porque eu já sei que você está pronta para me dar uma rasteira. Um homem não precisa nem morrer para entender isso. Eu vivi um tempo ali na Arno 43, fiz amizade com o senhor. Ele disse: juntei muitas coisas para ter uma vida boa na velhice. Tenho um carro bom. Aí ele tinha aquela doença aqui: não posso dirigir. Tenho dinheiro e meu sonho era viajar. Tenho problema nas vistas, tenho esse problema aqui, não sei o que, tem a menor chance. Estou com problema da doença tal, não posso comer quase nada. E ele dizia assim: o que adiantou essas coisas? Veja, não tem nenhuma relação direta com a morte,
com vida, o homem descobre que tudo é incerto, que nada disso é seguro. E quantos de nós que estamos tristes? E quantos de nós que a caminhada está difícil, por quê? Porque a saúde não vai bem, porque as coisas não chegam na dose, na medida que a gente quer. E eu vou dizer uma coisa aqui, tem um ditado antigo, não estou falando de ditado bíblico, não estou falando de Bíblia, de versículo, estou falando de ditado, é adágio popular que fala, né? O saco nunca enche. Normalmente pessoas que têm milhões morrem brigando por causa de um. Nós temos visto isso na nossa história recente, no nosso meio, pessoas que têm milhões morrendo na busca e na luta por causa de um. Onde é que o Senhor quer chegar? É que bem aqui em Jó, a teoria da prosperidade é desmistificada, destruída, detonada, e não tem nada disso na caminhada com Deus. O compromisso de Deus conosco está marcado no nosso nascimento. Um dia Paulo vai falar assim: ei, se vocês tiverem o que comer e o que cobrir a nudez, vocês estão milionários. É por minha conta isso. Porque quem veio nu e já pode cobrir a nudez, Deus já fez um grande favor. Se veio sem condição de produzir nada e já tem o pão de cada dia, Deus já te fez um grande favor. Pastor, o senhor está me estimulando então a viver essa mesmice, como eu disse? Não, mas estou dizendo que a nossa relação com Deus, ela tem que estar no nível, que aí eu deixo aqui o link para a nossa próxima conversa. A nossa comunhão com Deus tem que estar assim, capítulo 13 e versículo 15, para nós orarmos. Ainda que ele me mate, é certo que ele vai me matar. Ainda que ele me mate, está dizendo, no tempo, só é uma questão de tempo. E ele não está questionando isso, é porque ele está dizendo o seguinte: a vida pertence a ele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. É uma relação assim. O que há de mais temido na vida do homem? A morte. Aí ele vai muito além das coisas, ele está dizendo o seguinte: nem a morte. Paulo vai dizer isso também lá na frente, né? Nem a morte, nem um desastre, nem uma tribulação, nem uma tragédia, nem uma humilhação, nada disso afetará o meu relacionamento com Deus. A dor psicológica e a dor física não pode ir lá no meu relacionamento com Deus. Pode atingir o meu corpo? Pode sim. Pode adoecer, doer e chorar? Sim. Pode atingir o meu psicológico? Pode. Somos todos suscetíveis. Mas o fato do meu corpo estar sendo atingido, o fato do meu psicológico estar sendo atingido, isso não pode ser justificativa para eu colocar em xeque o meu relacionamento com o Pai. Mas hoje prega que você não vai adoecer, que seu corpo não vai sentir, que seu psicológico não vai abalar. Tem vários salmos aqui mostrando Davi sucumbido por depressão profunda. Não precisa nem ser psicólogo para ler, né? Ele falando que ele estava preso, né, no vazio da sua alma. Mas nem por isso ele deixava de dizer: eu te gosto, não aceito o Senhor me largar, e apesar das dores que eu sofro, físicas e psicológicas, eu contarei todas as tuas maravilhas e esperarei firme no dia do nosso encontro. Vamos orar? Jesus disse assim: aquele que não tiver marido, mulher, filho, tal, em segundo plano, não tem negócio comigo. Ele estava dizendo dessas coisas aqui. Quantos de nós queremos dar uma resposta, né, social? E dentro da irmandade, aqui dentro. Quantos de nós temos necessidade de dar uma resposta um para o outro aqui? E Deus olha e diz: aí, e Satanás vai lá e diz: está vendo? Não tem nada a ver com o Senhor. Está vendo lá aquela tristeza?
Está vendo aquela murmuração? Está vendo que já faz um tempo sem congregar? Alguém me disse assim: estou sem congregar porque eu sinto que eu estou abandonado pelos irmãos. Eu disse: sim, eu acredito que os irmãos podem abandonar pessoas, porque nós não somos melhor do que Jesus Cristo. E Jesus Cristo não foi só abandonado, ele foi abandonado numa cruz. Eu não estou dizendo que você não está abandonado, que isso não pode acontecer ou que não está acontecendo. Eu só estou dizendo que isso não poderia ter afetado a sua caminhada com Deus. O senhor é pastor, o senhor não me deu atenção. Eu acredito nisso. E sei que isso pode atingir sim o seu psicológico. Isso pode atingir sim o seu corpo, não sei. Mas isso não justifica. Isso não justifica você romper a aliança com o seu Criador. Porque tem muitas pessoas que tentam transferir, né? Jó disse: está tudo sob controle. Por quê? Porque eu vim nu e sei que estou caminhando para uma sepultura, lá vou ser lançado nu. E o que tirou foi quem deu, não tem nada de errado nisso não. Ah, meu marido me deixou, ah, meu filho, ah, não sei o quê, ah, o pastor, ah. Não é esse nível de crença que vai nos colocar nos céus. Querido Deus, soberano Pai, o entendimento que o Senhor deu para Jó, um processo natural, um fenômeno, nascimento, a base de tudo para manter-se firme no Senhor, independente do que vai ser a jornada, se com coisa ou sem coisa, se com pessoas ou sem pessoas. O nascimento me ensina como é que nasce a nossa relação, a nossa unidade, a nossa comunhão com o Senhor. E hoje, papai, o que nós queremos aqui é ter na memória, o que nós queremos aqui é ter a imagem daquilo que nós não podemos ver. Leva-nos, Espírito Santo, para o nosso nascimento, para que nos contemplemos ali sem nada, sem pulseirinha no braço, sem diadema, sem roupa. Chamandara. Leva-nos lá. E que essa fotografia fique agora cravada para sempre na nossa memória. Que a fotografia do nosso nascimento, indefeso, assustado, inseguro, desprovido de qualquer acessório. Leva-nos, para que a partir de agora Deus possa olhar para nós e falar assim: pronto, agora você me entende, e sabe que o nosso relacionamento está muito além, e o que você achava pouco, você já passou a saber que é muito. Aleluia. Ajuda-nos. Sim, o Senhor prospera pessoas. Sim, o Senhor dá condição de pessoas ter coisas. Mas isso não tem nada a ver com a resposta do Senhor, com a seleção do Senhor para com pessoas. Até as coisas que o Senhor coloca na vida do cristão, o Senhor ensina o cristão a entender que aquilo tem uma razão para o seu reino. Só serve se for para glorificar o Senhor. Por outro lado, o Senhor não tem dificuldade de deixar o seu servo sem nada, porque o Senhor tem consciência de quem o Senhor é na vida do servo. E o Senhor sabe que, estando o Senhor na vida do servo, o servo tem tudo. Porque a tua presença nos basta. A tua presença nos basta. Aleluia.
Amém, amém, graças a Deus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo permaneça com a noiva do Cordeiro, hoje e sempre. Todos dizem amém. Louvado seja Deus. Nação Madureira.